Quero te convidar a ler a sua Bíblia no Salmo 133. Esse é um salmo muito conhecido, né? Certamente você já ouviu diversas mensagens a respeito desse salmo. É claro que você já meditou diversas vezes nesse salmo. Esse é um salmo que se tornou popular, assim, no meio evangélico, mas ao contrário do Salmo 23 e do Salmo 91, que todo mundo conhece, né? Não só os cristãos, mas você chega na casa de qualquer pessoa, né, que tem um mínimo de fé, você vê lá a Bíblia aberta no Salmo 91 com uma moleta de proteção daquela parte. Então é um Salmo 91, muito conhecido, Salmo 23. Mas eu acredito que esse Salmo 133, ele não é tão conhecido para fora, ou tão valorizado para fora do contexto cristão ou evangélico, quanto esse Salmo 133, que é um Salmo de Davi, é um Salmo pequeno, são poucos versículos, mas é um Salmo muito profundo. Trata de um tema muito importante para as nossas vidas. Vamos orar? Pai, nós queremos lhe agradecer pela oportunidade e o privilégio que temos agora de meditar na Tua Palavra. Que o Senhor possa falar conosco essa noite. Prepara o nosso coração para receber a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo venha ministrar as nossas vidas essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, o Salmo 133... diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então esse salmo de Davi, ele tem como tema central a unidade. Ele diz aqui: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E a unidade é algo muito importante para as nossas vidas. Hoje nós estamos vivendo um tempo que o mundo está assistindo estarrecido, né? Aquela que é considerada, humanamente falando, a maior nação do mundo, que é os Estados Unidos, e nós vemos essa nação sendo abalada por uma divisão interna. A nação está dividida. E aí nós vimos lá aquelas cenas, morreram 5 pessoas, nós vimos como a nação está dividida. E nós vamos orar, nós temos que orar, porque no próximo dia 20 o novo presidente vai tomar posse, e tem lá um medo, né, que aconteça mais coisas além daquilo que aconteceu naquele dia, daquela invasão lá, naquele contexto político. E eu estava vendo uma notícia que eles estão disponibilizando 21 mil soldados do exército para estar somente ali naquele contexto onde vai haver a posse. É mais do que eles enviaram para a guerra do Iraque. Só naquele contexto, fora as outras cidades, os outros estados, aonde eles vão cercar para evitar qualquer situação. E é interessante que uma nação que sempre ficou com muito medo do ataque externo, porque é uma nação envolvida em guerra, sempre foi envolvida em guerra, onde tem uma guerra eles estão lá, né? E eles com medo do inimigo externo, e o inimigo, ele se manifesta internamente, se manifesta ali.
e ele se manifesta ali, e ele consegue dividir aquela nação. E aí nós podemos observar qual a importância da unidade e qual a importância que tem a divisão. Então essa é uma estratégia do inimigo. Se ele entrar e dividir, acabou. Se ele entrar em qualquer situação e dividir, acabou. Nós que gostamos de futebol, nós temos assistido aí, no ano passado, teve um time aí que ganhou tudo, conquistou todos os títulos, e quando chega agora esse ano, com os mesmos jogadores, só mudou lá o treinador, esse time não consegue vencer os jogos mais fáceis, esse time você percebe que ele está perdido. E aí quem conhece um pouco de futebol, consegue assim claramente identificar qual é a causa dessa transformação tão repentina. E aí você conversa com o torcedor, aí ele diz para você assim: rachou. Vestiário está rachado. O que é isso? Aquela unidade que tinha, ela foi perdida. Então aquele time que estava com tanto sucesso, pela divisão, ele passa a ter um resultado negativo quando ele tinha um resultado positivo. Então estou dando esse exemplo de como a coisa ela pode acontecer. Por divisão, nós vimos grandes igrejas acabarem. Estava no auge, com tudo, coisas fluindo bem, e de repente, rachou. Então que essa mensagem de hoje possa ser, primeiro, um alerta para nós, para que nós possamos estar vigilantes, enquanto igreja, nesse sentido. E aí essa extensão é para a nossa casa, é para a nossa família, é para o nosso trabalho, qualquer segmento da nossa vida, que nós possamos estar atentos. E muitas vezes nós não percebemos essa estratégia maligna que nos envolve, porque às vezes o problema não é meu diretamente, mas eu sou envolvido de tal maneira que aquela divisão que está acontecendo lá, ela acaba vindo me atingir do lado de cá, e aí eu preciso vigiar. Eu vou ajudar? Eu vou ajudar, mas eu tenho que vigiar, porque se eu não vigiar, aquilo que está acontecendo lá vem para mim. Isso é muito interessante. Eu tenho visto isso onde eu moro, Eu vi uma família se desfazer e como aquele contexto mudou todo. Numa divisão. Uma pessoa causou a divisão. E aí uma família se separa, um casal se separa, e você vê mudar todo aquele ambiente. E mais interessante é que a pessoa que foi o ponto central da divisão, ele hoje continua lá. Depois que o diabo usou a vida dele para dividir, ele está lá. E eu fico olhando ele lá e eu digo, diabo não é mole não. Diabo, ele é sujo. E se nós não vigiarmos, ele faz isso conosco. Então, primeiro alerta para nós, para que nós possamos aprender essa noite, ficarmos vigilantes sobre essa condição da divisão. Mas o tema central aqui não é divisão, é união, é unidade. Então é isso que nós vamos falar. Mas eu só fiz a priori essa observação para que nós possamos ficar atentos. E aí, falando de unidade, nós olhamos para Deus, e Deus existe em unidade. Um único Deus em três pessoas, a Trindade. Isso é um mistério, é uma unidade. Embora a palavra Trindade ela não esteja colocada lá na Bíblia, você não vai achar, mas ela está explícita ali. Quando Deus vai criar, está no processo de criação, Ele vai criar o homem, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 28,
ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então não é que tenha mais de um Deus, é um único Deus, mas em 3 pessoas. Então, por isso, no plural, façamos. Quando lá da torre, né, que o homem projeta aquilo tudo lá, fazer aquela torre, construir aquela cidade, e Deus fala: desçamos. E aí Deus desce e faz aquela condição. Então a unidade está na existência de Deus. Deus existe em unidade. E nós temos um chamado para viver em unidade. Assim como Deus existe unidade, Ele chamou a igreja para viver em unidade. Ele nos chamou, enquanto cristãos, para vivermos em unidade. Lá em João, no capítulo 17, no verso 11, na oração sacerdotal lá de Jesus, ele ora ao Pai e fala: Pai, faz deles um, assim como nós somos um, faz deles um. O Senhor em mim e eu neles, faz deles um. Então Jesus faz essa oração pela unidade, para que haja essa unidade em nós. Lá em Gálatas, no capítulo 3, no verso 26, Gálatas 3, a partir do 26, diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois o que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então nós temos essa unidade a partir de Cristo. Então Deus existe em unidade e chama o seu povo para viver e existir em unidade. Gênesis capítulo 11. Gênesis 11. Vamos aqui para o começo. Esse é um texto muito conhecido, é a Torre de Babel. Gênesis 11, a partir do verso 1, diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejarem. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo, e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Ali existia uma unidade de propósito: construir uma cidade, construir uma torre. Tinha um propósito, mas esse propósito não estava em conformidade com a vontade de Deus. E aí Deus desfez a unidade porque reprovou a atitude do homem, reprovou aquela atitude que não era condizente com a vontade de Deus. Existia uma unidade, mas aquela unidade ela estava sendo usada com a finalidade errada. Mas tinha um poder da unidade. Tanto que tinha um poder da unidade que Deus fala: desçamos, porque agora nada
partir da unidade, né, tudo aquilo que eles projetarem, eles vão fazer. E aí Deus confunde e dispersa. Deus acaba com aquela unidade ali, e Deus acaba com aquela unidade para o bem da humanidade. Porque aquela intenção e aquele propósito ia contra o propósito de Deus. E como nós falamos numa mensagem anterior, o propósito de Deus era povoar a terra, o propósito de Deus era alcançar, expandir, e ali eles estariam contra o propósito de Deus, que era habitar a terra, que era se multiplicar. Então Deus condena aquela atitude, e aquela unidade, ela é quebrada por Deus. Paulo trata desse tema da unidade, especificamente com a igreja lá de Corinto. Os nossos irmãos daquela igreja, eles eram dotados de dons, mas aquela igreja era uma igreja que ela era permeada por divisão. E Paulo tem um trabalho danado para mudar aquele quadro ali, para trabalhar, para mudar aquele quadro daquela divisão ali. Lá em 1 Coríntios, nós vamos poder observar um pouco o que acontecia lá e como Paulo chama a atenção daquela igreja a respeito dessa condição de divisão. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 10, diz assim: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros nos que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além deste, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, e tinha um partidarismo, tinha uma divisão. E Paulo é informado, e Paulo chama a atenção para rebater, combater aquela divisão que havia ali. No capítulo 3, Paulo continua falando acerca da divisão, capítulo 3, verso 1. Paulo continua falando para essa igreja: irmão, não lhe pude falar como espirituais, mas como carnais, como as crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor abriu a cada um. Então Paulo torna a repreender aqui essa condição de divisão nessa igreja, e é muito interessante porque o homem, ele é seduzido pela vaidade no poder. Imagina as pessoas dizendo que eram de Paulo. Como você se sentiria? O homem é sujeito à vaidade. Ele poderia se envaidecer, né? Receber aquela honra toda que estavam querendo dar a ele,
Mas Paulo, ao contrário disso, né, ele busca, primeiro ele aplica, eu acho que a vacina nele mesmo, né? Falando no contexto de vacina. Primeiro ele se vacina. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos. Então primeiro ele aplica a vacina nele. E depois ele vai aplicar no povo. Para que ele não se contamine pelo aquele espírito de vaidade e se achar aquilo que você não é. Então isso é uma armadilha que facilmente qualquer um de nós poderemos cair. Você não. É ele. Paulo, ele tinha muitos dons, Paulo foi muito usado. Mas Paulo foi usado porque Deus falou para Ananias, quando Ananias ficou com medo lá de Paulo, que foi até ele, o Senhor falou para Ananias: Ananias, vai, que esse é para mim um vaso, um instrumento escolhido. Ele nada mais era do que um vaso e um instrumento a ser usado por Deus. Ele só tinha porque Deus usava a vida dele. Então isso nós precisamos entender, porque nós podemos cair nessa armadilha. Daqui a pouco alguém diz: não, poxa, você, né? Reinaldo, você dá uma aula como ninguém. Aí, se não vigiar, então nós precisamos vigiar. Ele dá uma aula especial, ele é mestre, ele tem um dom, ele tem um chamado de Deus para o ensino. Amém? Mas nós precisamos entender isso. E nós corremos o risco de receber isso para a nossa vida e nos perder, mas também corremos o risco de fazer o contrário. Idolatrar pessoas, exaltar pessoas. E eu vi isso na prática, queridos. Eu vi isso na prática. Quando numa determinada igreja, um pastor saiu, e uma pessoa do meu lado falou: eu vou pegar um foguete, eu vou pegar um disco voador, vou pegar qualquer coisa, mas eu vou onde ele estiver. Como se Deus só falasse por ele ou Deus só usasse ele. Não era Deus, ele era um servo usado pelo Senhor. Isso é um erro que as pessoas cometem. E nós precisamos estar atentos com relação a isso. Isso aqui estava causando divisão. E aí isso pode quebrar uma unidade. E Paulo trabalha para rebater isso também com sentido maior de preservar a igreja. Porque a unidade, ela preserva. Aonde se perde a unidade, se quebra. Jesus falou: um reino dividido não subsiste. Ele cai. E aí, essa igreja, o sentido deles, dessa divisão, estava tão enraizado ali, tão pesado naquele contexto deles, que seguindo mais um pouco à frente, em 1 Coríntios, no capítulo 11, um momento tão especial da igreja, que era a ceia do Senhor, até nesse momento tão especial, se via uma divisão. E Paulo repreendeu ali. A ceia é um momento de comunhão. Comunhão com Cristo e comunhão com o irmão. E aí o que acontecia lá? Ele diz assim: entretanto nisto, 11:17, entretanto nisto que lhe vou dizer, não os elogio, pois a reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos qual dentre vocês são aprovados.
quando você se reúne, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come da sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, quanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ele é duro, né? Então, naquele momento tão especial, até ali, eles não conseguiam fazer. E no 29 ele diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, quer discernir o corpo, é perceber o corpo. Tem um corpo, eu não vivo individualmente ali. E até nesse contexto, essa igreja, nesse contexto tão especial, nesse momento tão especial, eles não conseguiam estar assim. Era tão dividido que um pensava, o rico trazia mais comida e não dava para o pobre, um ficava com fome. E naquele contexto ali, Paulo repreende isso ali com relação a essa igreja. E é então interessante que aí ele libera um remédio, né? Ele libera um remédio, acho que por fim, ele usa uma medicação, dá uma receita assim, taxativa, para resolver aquele problema, que está lá no capítulo 13, que ele fala do amor. Aí ele trabalha o amor, para que aquela igreja em amor, porque o amor vai promover a unidade. O amor vai fazer com que eu olhe. E aí ele discorre sobre o amor lá. E ele bate naquele povo, ainda que fale a língua aqueles dons espirituais, né, Paulo repreende aquele povo. Então é muito interessante nós entendermos isso. Então, recapitulando, nós temos uma unidade na existência de Deus. Deus nos quer em unidade. Nós vimos aqui, Cristo orou, Pai faz um. Nós vimos aqui a questão de Gálatas, que em Cristo existe uma unidade para nós. Deus vem, desfaz aquela unidade lá de Babel, porque não era correta. Vem Paulo, trabalha essa igreja nessa questão de divisão. E até aqui fica um alerta para nós. Acho que só até aqui já estaria de bom tamanho para nós, enquanto igreja, nós entendermos como que nós temos que viver e como que nós temos que proceder. Mas vamos voltar para o nosso texto base, e o nosso texto base é o Salmo 133. E agora, depois de nós meditarmos um pouco nisso, construirmos nessa base, nós vamos lá para o Salmo 133. O Salmo 133, escrito por Davi, Davi destaca aqui a união, como é bom a união, como os irmãos convivem em união. E para a gente entender um pouco aqui esse sentimento de Davi, nós vamos lá para 2 Samuel, no capítulo 5, é um momento muito especial para a vida de Davi, quando Davi é ungido lá, rei sobre todo Israel. Então Davi vive 3 momentos com relação à assunção. Ele é ungido por Samuel lá no meio dos seus familiares, no meio dos seus parentes. Depois ele é ungido rei lá da sua tribo, lá de Judá. E depois ele é ungido, depois da morte de Saul, o filho de Saul assume o reino. E depois ele é ungido aqui. E aqui nesse texto, 2 Samuel 5, verso 1, diz assim: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado mesmo, quando só era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos em Hebrom. Reinou sobre Judá 7 anos e meio. Entre Jerusalém,
reinou sobre todo Israel e Judá 30 anos, 33 anos, ou seja, 40 anos. 33 sobre todo Israel e 7 lá em Judá. Mas é interessante que aí é a unidade de Israel. Junta-se as tribos, Judá lá para o sul, Israel para o norte, e ali é a unidade. Eu creio que é nesse contexto, a partir desse contexto que ele escreve, que ele compõe esse salmo, como é bom e agradável que os irmãos vivam, porque ali tinha uma unidade. E ele tinha sido perseguido por conta daquela questão de Saul, e tinha uma divisão, e como ele viveu assim. E como ele teve que ir até em lugares que ele não queria ir, mas era necessário para que ele passasse toda aquela situação com Saul, e ali passa a ter uma unidade, passa a ter o rei ali, Davi. Então essa unidade. E ele, a partir daí, diz: bom e agradável que os irmãos vivam em união. É naquele ambiente, aquela harmonia, é agradável um ambiente de união. Você se sente bem num ambiente harmônico. Ao contrário, como é ruim você chegar num ambiente que não tem uma unidade, e você chegar num ambiente dividido. E aí ele vai dizer como é bom e agradável, como é bom e como é agradável. É interessante que nós não estamos podendo nos abraçar, estamos limitados aqui na nossa proximidade, mas eu tenho certeza no que eu vou falar aqui, e se você concordar comigo, você levanta a sua mão aí, sinaliza para mim. Vou fazer uma pergunta aqui. Você está com saudade do bazar? Do bazar. Olha lá. Todo mundo. Porque é um momento tão bom, uma ambiência tão boa, né, para nós, que o pessoal ficava contando para chegar o sábado para poder estar junto. Tal ambiência, tal harmonia, que coisa boa, que coisa agradável. Eu lembro que teve uma pessoa que que não tinha participado, quando participou a primeira vez, ficou encantada, ficou maravilhada, porque o ambiente estava bom. Coisa boa. Quando nós fomos lá para aquele sítio, que ambiência boa. Como foi agradável. Como foi agradável estar lá. E mesmo tendo 2 times lá, né, tendo a célula da Covanca e a célula da Trindade, que tinha um artilheiro lá, tal de Gabidoso, que fazia gol como ninguém, também com o goleiro que tinha não passava nada. Bruno Paredão não passava nada, né? E aí eu ainda lutando com aquele zagueiro da Trindade, que ficava me chutando sem bola, ficava me empurrando, me provocando. Nem isso causou divisão entre nós. Você quer voltar lá? Você quer viver de novo aquela ambiência? Com bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Então é para isso que nós temos que trabalhar. Davi, como é bom. Coisa boa, né? Você tem prazer de estar com o outro. Você tem prazer. A gente vem sábado aqui para limpar, eu falo para o Reinaldo, pô, você não falou que você estava aí desde 9 horas, eu só vou chegar aí 10 horas, 1 hora menos da gente junto. Falei, é essa harmonia. Você sente a necessidade de estar com o outro. Isso é muito bom. Então Davi nos orienta com relação a isso. Davi nos alerta com relação a isso. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E aí,
ele diz aqui, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Verso 2, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. Quem era Arão? Arão era o mediador entre o povo e Deus, era aquele que Deus escolheu da tribo de Levi para exercer o sacerdócio, e era ali. Então, interessante, porque Davi compara essa união a esse óleo, a essa unção que desce na cabeça, sobre a cabeça de Arão, que desce pela barba. E é interessante porque a barba, na Bíblia, a barba, ela tem um símbolo de distinção, de honra. A coisa é tão séria e tão importante que morreu o rei de Amon e Davi mandou os mensageiros lá, porque o rei tinha morrido, para dar as condolências lá para o filho. E o filho, um servo lá falou: isso é a armadilha de Davi. Ele enviou esse mensageiro aqui para poder ver como é que é tudo aqui, a fortaleza, como é que funciona, para depois ele atacar e tomar isso aqui. A intenção dele não era aquela. Só que o que eles fizeram com aqueles mensageiros? Eles mandaram aquele mensageiro de volta para Davi, só que eles cortaram a barba deles pela metade. Ainda cortaram a roupa aqui para expor a nudez dele. Eles foram humilhados, desonrados. A importância da barba, da honra, da distinção. E aí quando Davi fica sabendo, Davi manda um recado para os mensageiros, falou: para por aí, não vem agora não. Vocês ficam onde vocês estão, deixa a barba crescer, depois que crescer, vocês se apresentam de volta para preservar vocês da humilhação. Então essa barba, ela tinha essa honra, essa distinção. Mas é interessante, porque o óleo desce, pelas vestes, pela gola. E quando esse óleo desce pela roupa de Arão, pela túnica de Arão, pela veste de Arão, porque ali estava escrito o nome das 12 tribos de Israel. Então quando desce aquele óleo ali, que ele diz aqui que passa, ele assemelha a isso, é que a bênção vem para todo o povo, para todo Israel. E ele compara essa união a essa bênção, a essa unção que vem e passa. E aí ele segue mais um pouco, ele vai fazer uma outra comparação. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. O Hermon, ele tinha 2.000 e poucos metros lá de altura, um monte muito alto, e ele tinha uma característica, porque a maior parte do tempo, durante o ano, ele tinha neve no topo. O topo do Hermon, ele tinha neve. E por ter aquela neve, aquela brisa que vinha, aquele orvalho que vinha, ele vinha com muita água, ele umedecia ali e trazia fertilidade. Então esse orvalho, ele traz fertilidade. E é interessante porque ele tinha um tratamento, aquele monte. Alguns chamavam aquele monte de Monte Careca, ou Monte Calvo, porque até um determinado ponto tinha vegetação, onde tinha neve não tinha. Então ele era considerado Monte Calvo, por conta disso. Mas vinha esse orvalho que descia e que fertilizava lá, porque a água traz para a terra, fertiliza, desce a terra e traz essa fertilidade. Então ele compara a essa fertilidade que passa ali, ele compara com a união, ele assemelha, ele diz: é como o óleo que desce sobre Arão, é como o orvalho que vem.
Olha a importância dessa união, ao que ele compara isso. E aí ele finaliza dizendo: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ali ele concede a bênção da vida para sempre. Nesse contexto, a vida para sempre ali, se falava de um contexto físico, um contexto material, não está se dizendo aqui a vida eterna, mas o prolongar da vida, a longevidade e a fertilidade, a bênção ali, naquele contexto. Mas, trazendo para nós, para um contexto de Cristo, né, se refere à bênção da vida para sempre, e a vida para sempre é a vida eterna, que é mais que um prolongar de um existir terreno, é a vida eterna. Essa é a maior bênção. Então, olha o poder que a unidade tem. Olha onde ele compara essa união. E aí é interessante, porque nós vamos para Atos capítulo 2, e aí nós vamos fechar aqui com esse texto. É um texto muito conhecido nosso, e é uma das bases da nossa igreja. Essa igreja primitiva é a principal referência para nós. Atos capítulo 2, a partir do verso 42. E nós já ouvimos tanto isso, pelo menos nessa igreja, que eu acho que nós até já decoramos esse texto. Atos 2, a partir do verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam juntos, cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos. Tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente o que ia sendo salvo. Então Davi, no Salmo 133, ele fala como é bom e agradável que os irmãos estejam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, é como o orvalho de Hermon. E ali Deus ordena a bênção da vida para sempre. Tem unidade, ele ordena a bênção da vida para sempre a partir daquela unidade. Essa igreja, ela estava unida. Eles tinham tudo em comum, existia uma unidade. Era um ambiente agradável, exatamente o que ele descreve aqui.
com singeleza, com alegria, comiam juntos, eles estavam juntos, eles viviam juntos, numa harmonia, numa unidade. E aí no final, Lucas escreve assim: e o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Era a bênção da vida para sempre. Então, aonde há unidade, a salvação e a bênção para sempre. A vida para sempre. A salvação. Então é isso que nós vamos aprender essa noite. É isso que nós buscamos viver. Pelo que nós ouvimos de manhã e pelo que nós estamos ouvindo agora. Nós vamos viver em unidade. Nós vamos comer, participar da refeição com alegria no coração. Certamente nós vamos cair na simpatia do povo, e o Senhor vai acrescentar aqueles que vão ser salvos. Amém? Na unidade Ele ordena a bênção da vida para sempre. Amém? Então tem promessa na unidade, sim ou não? Tem promessa a partir da unidade? Tem promessa a partir da unidade? O que é que nós estamos fazendo em 2021? Buscando fazer o quê? Viver as promessas de Deus. Então a unidade é uma das promessas que nós queremos viver, e nós vamos viver em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se é unidade, vamos trabalhar ainda mais para a unidade. Que haja transparência no nosso relacionamento. Nós somos humanos, nós erramos. Agora, meu irmão, minha irmã, se eu te afetar, fala comigo. Fala comigo, porque eu vou falar com você em amor. Em amor. Para que nada cresça no nosso meio. Para que o Senhor nos livre daquela divisão que tinha lá naquela igreja de Corinto. Eu louvo a Deus, porque nós chegamos até aqui, nós estamos renascendo como igreja, sem divisão, e não viemos de divisão. Vocês não sabem a importância disso. Pessoal que é mais antigo aí, que já passou por algumas situações, sabe do que eu estou falando aqui. Como isso é danoso para a igreja. Quando você sai debaixo de divisão, quando você divide uma igreja, ainda acha que sai na bênção e você não está na bênção. E as coisas não acontecem na sua vida e você quer saber por quê. Mas que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre disso. Que quando essa igreja crescer, ela vai crescer para a glória do Senhor. Ninguém vai dizer aqui: eu sou de Renato, eu sou de Reinaldo, eu sou de Rogério, eu sou de Gênesis. Eu sou de Cristo. E que Deus nos guarde disso. Nós estamos fazendo a ceia em distanciamento. Mas quando nós fizermos presencial aqui, que nós lembremos dessa noite, que é momento de comunhão. Amém, meu irmão? E sempre que fizermos, vamos lembrar disso, que é um momento especial para nós, que nós não viemos a negligenciar. Amém? Deus tem abençoado muito essa igreja, e nós ficamos surpresos às vezes como Deus tem abençoado a nossa igreja. E quando eu digo abençoar, não é no sentido financeiro, porque quando a gente fala de bênção, a maioria das pessoas levam para o financeiro, não é isso? Bênção espiritual, essa bênção de relacionamento, mas Deus tem nos abençoado financeiramente. Como Deus tem nos abençoado financeiramente? Você sabe por que eu creio que Deus tem feito isso? Ó, quão bom e quão suave quando os irmãos vivem em união. É como óleo que desce ali, é como orvalho que desce ali. E isso tem acontecido conosco.
Sim ou não? Vamos colocar de pé. Nós vamos cantar um cântico agora que entenda aquilo que você vai cantar. Eu acredito que esse cântico ele ilustra bem aquilo que nós acabamos de ouvir e aquilo que nós estamos vivendo nesse lugar. Esse tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo novo para nós e que nós estamos vivendo. Esse louvor, eu acho que nós podemos cantar com verdade. Com verdade. Pelo que nós estamos vivendo, nós podemos cantar esse cântico sim com verdade. Você vai entender quando você começar. Coração que é inspirado por
unidade que nós já temos, ela só venha crescer e aumentar. E aqueles que vierem, que nascerem nessa igreja e chegarem depois de nós, possam ser acolhidos nessa ambiência de unidade. E essa unidade ela possa ser perseverante. Nós possamos perseverar em unidade, porque tem bênção na unidade, tem promessa na unidade. Então nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas. E nós vamos orar pelos nossos lares, para que Deus guarde os nossos lares em unidade, e que nós possamos ser promotores de unidade, que nós possamos ser promotores de unidade, aonde o Senhor nos enviar. Amém? Pai, nós queremos lhe agradecer por essa palavra, por tudo aquilo que nós temos vivido aqui, o Senhor tem nos unido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito esse amor crescer no nosso coração. E nós temos tido a oportunidade de manifestar esse amor, de manifestar esse cuidado com o outro, essa unidade. Senhor, que nós possamos viver a semelhança da igreja primitiva, que tinha tudo em comum, que comiam junto, que tinham alegria e caía na simpatia do povo. Senhor, e que a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos, a partir daquela ambiência de unidade. Que a nossa unidade traga bênção para esse lugar. Que essa unidade traga bênção, traga salvação para muitas vidas. Que o Senhor possa acrescentar muitas vidas nessa igreja. Nós te rogamos pela unidade da nossa casa. Guarda a nossa casa em unidade. Abençoa, Senhor, aonde há unidade, que o Senhor faça aumentar. E aonde não tem, Senhor, que o Senhor promova a unidade. Que o Senhor restaure a comunhão. Que haja perdão, que haja conserto, que haja reconciliação. Mas que haja bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque 2021... que o Senhor separou esse ano de maneira especial para que nós venhamos a viver as tuas promessas. E essa é uma das promessas, que se nós vivermos em unidade, o Senhor vai nos abençoar. Tem bênção na unidade. Senhor, que nós possamos estar unidos em torno do teu nome e para cumprir os teus propósitos, Senhor, em unidade. Repreende, Senhor, todo e qualquer espírito, Senhor, de divisão, que queira interferir e quebrar a nossa unidade. Repreenda agora, Senhor, em nome de Jesus. Nos dê discernimento, nos dê olhos espirituais para entender todo e qualquer movimento nesse sentido. Nos dê humildade para quando errarmos com os nossos irmãos, reconhecer os nossos erros e pedir perdão, mas que nós possamos caminhar e viver em unidade. E a unidade em amor. Em nome de Jesus. O amor de Deus, que a graça de Jesus, e a comunhão do Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. Depois de uma mensagem dessa, você fica assim, querendo abraçar o seu irmão, mas se contenha, porque vai chegar o tempo que nós vamos poder fazer isso. Amém? É na paz.